11. O mais importante é o ponto de vista contrário. Precisa-se de muita coragem para comprar quando os outros estão vendendo de forma melancólica e vender quando outros estão comprando com euforia. Isso, entretanto, é o que proporciona os maiores lucros. John Templeton. Há uma única maneira de descrever a maioria dos investidores, seguidores de tendência. Os bons investidores são exatamente o oposto. O bom investimento, como espero ter conseguido convencer os leitores, requer um pensamento de segundo nível, isto é, uma maneira de pensar diferente daquela dos outros, mais complexa e mais perspicaz. Por definição, a multidão não compartilha desse tipo de pensamento. Assim, os juízos feitos por ela não constituem princípios que nos levam ao êxito. Em vez disso, a tendência, a visão de consenso, é algo a ser combatido, devemos divergir da carteira construída pelo consenso. Na mesma proporção em que o pêndulo oscila ou o mercado passa por seus ciclos, o êxito depende de fazermos o oposto. Este é o cerne do conselho tantas vezes citado de Warren Buffett: quanto menor a prudência com a qual os outros conduzem seus negócios, maior deve ser a prudência com a qual devemos conduzir os nossos próprios negócios. Ele está nos estimulando a fazer o oposto do que os outros fazem, ter o ponto de vista contrário. Fazer a mesma coisa que os outros fazem nos expõe a flutuações que, em parte, são aumentadas pelas ações dos outros e pelas nossas. É certamente algo indesejável fazer parte do rebanho quando ele debanda em direção ao penhasco, mas, para evitar isso, é preciso ter habilidade, percepção e disciplina raras. A lógica do erro da multidão é clara e quase matemática. Os mercados oscilam dramaticamente, do mercado com tendência altista para o baixista e de sobreprecificado para subprecificado. Seus movimentos são guiados pelas ações da multidão, do arrebanho ou da maioria das pessoas. Os mercados altistas ocorrem porque mais pessoas querem comprar do que vender ou os compradores estão mais motivados do que os vendedores. O mercado sobe à medida que investidores deixam de ser vendedores e passam a ser compradores, e à medida que os compradores ficam ainda mais motivados, e os vendedores, menos, o mercado não estaria em ascensão se não fosse dominado pelos compradores. As extremidades do mercado representam pontos de inflexão, e isso ocorre quando a alta ou a baixa atingem seu ponto máximo, de modo figurativo, há um ponto máximo quando a última pessoa que se tornará compradora o faz. Já que todos os compradores já se juntaram ao rebanho altista no momento em que o mercado chega ao ponto máximo, a tendência altista não tem como seguir aumentando e o mercado se encontra no ponto de maior alta possível. Comprar ou manter-se nessa posição é perigoso. Como não sobrou mais ninguém para manter a alta, o mercado para de subir e se, no dia seguinte, apenas uma pessoa deixar de ser compradora e passar a ser vendedora, o mercado começa a cair. Então, nas extremidades, que são criadas pelo que a maioria das pessoas acredita, a maioria das pessoas está errada. Portanto, a chave para obter êxito em investimentos só pode estar no oposto, isto é, divergir da multidão. Os que conseguem reconhecer os erros dos outros podem lucrar muito utilizando o ponto de vista contrário. De tempos em tempos, vemos compradores furiosos ou vendedores aterrorizados, urgência para entrar ou sair, mercados superaquecidos ou mercados gelados, e preços insustentavelmente altos ou ridiculamente baixos. Certamente, tanto os mercados quanto as atitudes e posturas dos investidores passam apenas uma pequena parte de seu tempo no bom meio termo. O que isso diz sobre como devemos agir? Juntarmos-nos ao rebanho e participar dos extremos desses ciclos pode obviamente ser perigoso para a nossa saúde financeira. As extremidades máximas dos mercados são criadas quando os compradores ávidos estão no controle, elevando os preços para patamares que talvez nunca mais sejam novamente vistos. As baixas são criadas quando os vendedores, em pânico, são maioria e estão dispostos a se desfazer de ativos a preços que muitas vezes acabam sendo demasiadamente baixos. Comprar barato, vender caro é o ditado tradicional, mas quem é carregado pelos ciclos do mercado costuma fazer exatamente o oposto. A resposta adequada está no comportamento com base no ponto de vista contrário, comprar quando os outros odeiam os ativos e vender quando eles os adoram. Esses raros eventos extremos do mercado parecem ocorrer uma vez a cada década ou mais, isto é, não costumam ocorrer de forma suficientemente corriqueira para que algum investidor baseie sua vida de investimentos unicamente neles.
Mas tentar capitalizar sobre esses eventos é um componente importante da abordagem de todo investidor. Não pense, contudo, que é fácil. O investidor precisa ser capaz de detectar casos em que os preços divergem significativamente do valor intrínseco. O investidor deve ter estômago forte para desafiar a sabedoria popular, um dos maiores oxímoros, e resistir ao mito de que o mercado é sempre eficiente, portanto, está sempre certo. O investidor precisa ter experiência e nela basear um comportamento resoluto. O investidor deve ter o apoio de um grupo de pessoas compreensivas e pacientes. Se não tiver tempo suficiente para manter-se firme nas extremidades do ciclo enquanto espera a razão voltar a prevalecer, o investidor se tornará a mais típica das vítimas do mercado, a pessoa de 1,80 metros de altura que se afogou cruzando o córrego que, em média, tinha 1,50 metros de profundidade. Mas, se estiver alerta para a oscilação pendular dos mercados, é possível que consiga reconhecer as oportunidades que ocasionalmente surgem para ser colhidas. Aceitar o conceito amplo do ponto de vista contrário é uma coisa, colocá-lo em prática é outra. Por um lado, nunca sabemos qual será o ponto de oscilação máxima do pêndulo, quando ele vai reverter seu movimento e até que ponto ele seguirá na direção oposta. Por outro lado, podemos ter certeza de que, uma vez que atinja uma posição máxima, o mercado eventualmente voltará para o ponto médio, ou além. Os investidores que acreditavam que o pêndulo continuaria em uma direção para sempre ou, tendo atingido uma extremidade, permaneceria lá, estão inevitavelmente decepcionados. E, por fim, em virtude da variabilidade dos muitos fatores que influenciam os mercados, não há nenhuma ferramenta, nem mesmo o ponto de vista contrário, em que se possa confiar inteiramente. O ponto de vista contrário não é uma abordagem que nos fará ganhar dinheiro o tempo todo. Na maioria das vezes, não ocorrem grandes excessos no mercado para que possamos apostar contra. Mesmo quando há um excesso, devemos nos lembrar de que a sobreprecificado é totalmente diferente de amanhã seu preço cairá. Os mercados podem estar sobreprecificados ou subprecificados e manter-se assim ou continuar nessa progressão por anos. É extremamente doloroso quando a tendência caminha em direção oposta à nossa. Pode até parecer que a todos chegaram à conclusão de que o rebanho está errado. O que quero dizer é que o ponto de vista contrário em si pode parecer ter se tornado muito popular e, assim, acabar sendo confundido com o comportamento de rebanho. Por fim, não basta apostar contra a multidão. Em consequência das dificuldades associadas ao ponto de vista contrário que acabei de citar, o reconhecimento das divergências do pensamento consensual, com possibilidade de gerar lucros, deve ter como base a razão e a análise. Não devemos tomar algumas atitudes só porque elas são opostas às atitudes da multidão, mas porque sabemos o motivo pelo qual a multidão está errada. Só então seremos capazes de manter nossos pontos de vista de maneira firme e talvez continuar comprando, mesmo que nossas posições pareçam erros, e em vez de ganhos, se acumulem perdas. As dotações da Yale University são dirigidas por David Svensson. O desempenho desse fundo tem sido excelente. Nas últimas décadas, Svensson foi a pessoa que causou maior impacto no mundo dos investimentos em dotações. Sua abordagem, que era altamente incomum quando Yale começou a implementá-la na década de 1980, tornou-se a forma padrão desse tipo de investimento. Svensson tem uma bela maneira de descrever as dificuldades associadas ao ponto de vista contrário. O êxito em investimentos exige a manutenção de posicionamentos desconfortáveis por serem diferentes da opinião popular. Os compromissos fortuitos abrem o caminho para reversões fortuitas, expondo os gestores de carteiras ao ciclo prejudicial do comprar caro e vender barato. Somente a confiança criada por um forte processo de tomada de decisão permite que os investidores vendam por preço de excesso especulativo e comprem valor ao preço do desespero. Estratégias de gestão ativa exigem que as instituições se comportem de forma não institucional, criando um paradoxo que poucos são capazes de resolver. Estabelecer e manter um perfil de investimento não convencional requer a aceitação de carteiras desconfortavelmente peculiares, que, aos olhos da sabedoria convencional, costumam parecer extremamente imprudentes. As ações de investimento mais rentáveis são, por definição, as encontradas pelo ponto de vista contrário, que um investidor está comprando enquanto todos os outros estão vendendo, e, por isso,
o preço está baixo, ou o investidor está vendendo enquanto todos os outros estão comprando, e o preço está alto. Essas são ações solitárias, e como diz Svensson, desconfortáveis. Como podemos saber que a ação confortável é a do consenso? Sabemos disso quando a maioria das pessoas está realizando a mesma ação. O que eu acho mais interessante no universo dos investimentos é o quão paradoxal ele é. Quantas vezes as coisas óbvias, nas quais todos concordam, acabam não sendo verdadeiras. Não estou dizendo que a sabedoria popular sobre investimentos algumas vezes é válida e outras vezes não. A realidade é mais simples e muito mais sistemática. A maioria das pessoas não entende o processo por meio do qual um ativo passa a ter a possibilidade de gerar grandes rendimentos. Aquilo que parece óbvio para o consenso dos investidores está quase sempre errado. A própria generalização da opinião popular sobre um investimento tende a eliminar suas possibilidades de lucro. Tomemos, por exemplo, aquele investimento que a todos acreditam ser uma ótima ideia. Em minha opinião, por definição, isso simplesmente não pode ser assim. Se todos gostam, provavelmente é porque o ativo vem dando bons resultados. A maioria das pessoas parece pensar que um ótimo desempenho até o momento é garantia de que o mesmo aconteça no futuro. Na verdade, é mais provável que o ótimo desempenho até o momento tenha sido tomado emprestado do futuro e, portanto, é o presságio de um desempenho abaixo da média a partir de agora. Se todos gostam, é provável que, como reflexo dessa adulação, o preço tenha atingido um patamar no qual só se poderá ganhar apenas um aumento relativamente pequeno. É claro que é possível que algo passe de sobrevalorizado a para mais sobrevalorizado ainda, mas eu não contaria com esse acontecimento. Se todos gostam, é provável que a área já tenha sido tão explorada, contando com um enorme fluxo de capital, que não restem mais pechinchas. Se todos gostam, há um risco significativo de que os preços caiam no momento em que a mente coletiva da multidão mudar de ideia e resolver buscar a saída. Os bons investidores sabem e compram quando o preço de algo é menor do que deveria ser. E o preço de um investimento é menor do que deveria ser apenas quando a maioria das pessoas não enxerga o seu mérito. Há uma frase famosa de Yogi Berra, que ninguém vai mais naquele restaurante, está muito lotado. É tão absurdo como dizer que todos viram que o investimento é uma pechincha. Se todos viram, eles comprarão e, nesse caso, o preço não permanecerá baixo. Não há como obter lucros gigantescos quando compramos o que agrada a todos. Eles são obtidos quando compramos ativos subestimados por todos. Em suma, há dois elementos primários para realizar grandes investimentos. Enxergar alguma qualidade que os outros não enxergam ou não apreciam, e isso é algo que não se reflete no preço, e essa qualidade ser verdadeira, ou pelo menos aceita pelo mercado. Pelo primeiro elemento, deveria estar claro que o processo precisa ter início com investidores que sejam extraordinariamente perceptivos, não convencionais, iconoclastas ou precoces. É por isso que, segundo dizem, os bem-sucedidos passam grande parte de seu tempo sozinhos. A crise de crédito mundial de 2007 a 2008 representa a maior que já testemunhei. As lições a serem aprendidas por essa experiência são muitas, razão pela qual discuto aspectos dela em mais de um capítulo. Para mim, uma dessas lições foi ter ganhado uma nova compreensão sobre o ceticismo necessário para ser capaz de raciocinar por meio de um ponto de vista contrário. Geralmente não sou dado a epifanias, mas tive uma sobre a questão do ceticismo. Toda vez que uma bolha estoura, um mercado altista entra em colapso ou uma bala de prata não funciona, ouvimos as pessoas lamentarem seu erro. O cético, extremamente consciente disso, tenta identificar as ilusões antes do tempo e evita aceitá-las ou alinhar-se com a multidão. Assim, geralmente, o ceticismo em relação aos investimentos está associado à rejeição de modismos, às manias dos mercados com tendência de alta e aos esquemas Ponzi, ou pirâmides financeiras. Minha epifania ocorreu em meados de outubro de 2008, próximo do ponto mais baixo da crise de crédito mundial. Naquele momento estávamos vendo e ouvindo coisas que nunca imaginávamos possíveis. O fim ou resgate das empresas Lehman Brothers, Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae e AIG. Preocupação com a viabilidade das empresas Goldman Sachs e Morgan Stanley e enormes declínios em suas ações.
Aumento dos preços dos Credit Default Swaps, CDs, sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Taxas das letras do Tesouro a curto prazo próximas de zero, causado pela busca de segurança e a consciência, pela primeira vez, acredito, de que os recursos financeiros do governo dos Estados Unidos são finitos e de que há limites em sua capacidade de produzir dinheiro e resolver todos os problemas. Imediatamente após a falência do Lehman Brothers, parecia bastante claro que a situação sairia do controle e ninguém seria capaz de prever como nem quando tudo terminaria. Esse era o verdadeiro problema, e todos os cenários negativos eram vistos como possíveis, e qualquer cenário que incorporasse um pouco de otimismo era descartado como uma ingenuidade polianesca. É claro que havia nisso tudo um grão de verdade, e nada era impossível. Mas, ao lidar com o futuro, devemos pensar em duas coisas, e a. Quais eventos podem acontecer e, b. Qual a probabilidade de que esses eventos aconteçam? Durante a crise, muitas coisas ruins pareciam possíveis, o que não significa que elas realmente ocorreriam. Em tempos de crise, as pessoas não fazem essa distinção. Por 40 anos eu testemunhei as loucas oscilações do pêndulo maníaco, depressivo da psicologia dos investidores, agitando-se entre o medo e a ganância. Todos nós conhecemos o refrão, mas também entre o otimismo e o pessimismo e entre a credulidade e o ceticismo. Em geral, seguir as crenças do rebanho e oscilar com o pêndulo resultará em rendimentos médios a longo prazo e a possibilidade de acabarmos arruinados nas extremidades da oscilação. Quando começarmos a acreditar na história em que todos acreditam, faremos o que os outros fazem. Compraremos ativos na alta de preços e os venderemos na baixa. Cairemos no conto da bala de prata, isto é, acreditaremos em uma estratégia capaz de entregar altos retornos sem nenhum risco. Compraremos os ativos que vão bem e venderemos os que vão mal. Perderemos nos momentos de crise e não conseguiremos entrar no mercado quando este começar a se recuperar. Em outras palavras, seremos conformistas e não dissidentes, seguidores e não alguém com ponto de vista contrário. Precisamos ser céticos quando analisamos um balanço patrimonial, ou o último milagre da engenharia financeira, ou aquela história do investimento imperdível. Somente o cético é capaz de separar as coisas que soam bem e são boas das coisas que soam bem e não são boas. Os melhores investidores que conheço são exemplos dessa característica. Trata-se de uma necessidade absoluta. Para dar início à crise de crédito, aconteceram muitas coisas ruins que eram consideradas improváveis, e até mesmo impossíveis, e aconteceram todas ao mesmo tempo, por investidores que estavam significativamente alavancados. Assim, a explicação fácil é que os afetados pela crise de crédito não foram suficientemente céticos ou pessimistas. Isso, entretanto, desencadeou a epifania. Ceticismo e pessimismo não são sinônimos. O ceticismo é pessimista quando há excesso de otimismo. Por outro lado, o ceticismo é otimista quando há excesso de pessimismo. Na semana passada, assim que a crise de crédito atingiu seu pico, encontrei poucos otimistas, a maioria estava, em maior ou menor grau, pessimista. Nenhuma das pessoas foi cética nem disse que aquela história de terror não parecia ser verdadeira. Havia apenas uma única coisa que ninguém estava realizando na semana passada, a saber, ofertas de compras agressivas por ativos. Assim, os preços despencaram vários pontos base de uma só vez. A solução, como de costume, era ter sido cético sobre o que a todo mundo estava dizendo e fazendo. A história negativa pode ter parecido convincente, mas é a história positiva, em que poucos acreditaram, que detinha, e ainda detém, o maior potencial de lucro. O erro está claro. O rebanho é otimista nas altas e pessimista nas baixas. Assim, para obter vantagens, devemos ser céticos acerca do otimismo que próspera durante as altas do mercado e céticos quanto ao pessimismo que prevalece durante as baixas. Em geral, imagina-se que ceticismo significa dizer a não, isso é bom demais para ser verdade nos momentos certos. Porém, em 2008 e, em retrospectiva, agora parece tão óbvio, eu percebi que às vezes o ceticismo pede que digamos, não, isso é muito ruim para ser verdade. A maioria das compras de títulos de dívida de empresas em dificuldades 2 realizadas no quarto trimestre de 2008 rendeu retornos de 50% a 100% ou mais nos 18 meses seguintes.
Comprar era extremamente difícil sob essas circunstâncias difíceis, mas ficou mais fácil quando percebemos que quase ninguém estava dizendo não, as coisas não podem estar tão mal assim. Naquele momento, ser otimista e comprar foi a expressão mais elevada do ponto de vista contrário. Há certos temas comuns que se repetem nos melhores investimentos que testemunhei. Eles costumam seguir um ponto de vista contrário, são desafiadores e desconfortáveis, mesmo que o investidor mais experiente saiba que está bem em sua posição longe do rebanho. Sempre que o mercado de dívidas entra em colapso, por exemplo, a maioria das pessoas diz que é imprudente tentar pegar uma faca em plena queda, pois isso é algo muito perigoso, e costuma arrematar o pensamento dizendo que se deve esperar a poeira baixar e a incerteza ser resolvida. O que essa maioria quer dizer, claramente, é que está assustada e insegura em relação ao próximo passo. A única coisa de que tenho certeza é que, quando a faca parar de cair, a poeira baixar e a incerteza tiver sido resolvida, não haverá mais nenhuma grande pechincha. Sempre que uma compra se torna novamente confortável, isso significa que seu preço já não está tão baixo a ponto de podermos chamá-la de uma grande barganha. Assim, um investimento extremamente rentável que não comece com algum desconforto costuma ser um paradoxismo. É nosso trabalho, como investidores com ponto de vista contrário, pegar as facas que estão caindo, com cuidado e habilidade. É por isso que o conceito de valor intrínseco é tão importante. Se tivermos uma opinião relativa ao valor que nos permita comprar quando todos os outros estiverem vendendo e se nossa opinião estiver correta, esse será o melhor caminho para obter grandes recompensas com o menor risco.